porque Lula é o presidente que mais viajou nos primeiros 5 meses de governo, desde a redemocratização. Foi ao Japão, convidado pela cúpula do G7 agora nesse último final de semana, onde mais uma polêmica foi criada com o presidente da Ucrânia. Sobre esse assunto eu converso agora com o cientista político Marcelo Suano, que está conosco. Professor Suano, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Uma boa tarde a toda a produção da Jovem Pan e esse público maravilhoso que nos acompanha. Professor, o governo brasileiro está tentando se explicar, o próprio presidente Lula está tentando se explicar, o Itamaraty está tentando se explicar, mas as imagens são muito evidentes. Não dá para questionar as imagens e ninguém vai colocar censura dessas imagens internacionais, eu suponho, né? Fato é que não houve nenhum esforço do presidente Lula em falar com o Zelensky. Se faltou exatamente coragem para abordar a posição dele de frente para um país que foi invadido pela Rússia, aí já é uma outra questão, mas a gente não viu esse esforço do presidente Lula para conversar com o Zelensky. E ele está dizendo que esse assunto não tem que ser discutido no G20, não tem que ser discutido no G7. Pô, é um assunto que afeta a economia do mundo inteiro. Como não falar com os países mais ricos do mundo? Piotr, eu vou ser muito direto, tá? Quaisquer desculpas nesse momento não cabem, porque todos os fóruns internacionais que reúnem as grandes potências, sejam potências militares, sejam potências econômicas, sejam potências políticas, não interessa. São fóruns para que você possa debater temas que dizem respeito ao sistema internacional como um todo, refletem na economia mundial, refletem na paz, refletem na possibilidade de uma guerra sistêmica. O que é uma guerra sistêmica? É uma guerra geral que envolve todos os grandes do sistema internacional. Então, não cabe aí qualquer tipo de desculpa. A questão é tentar entender o que está acontecendo, ao ponto, você foi muito feliz quando você disse que o Brasil foi acusado de ter sido um páreo internacional por escolhas do antigo presidente da República. Ora, o que nós estamos vendo é que o Brasil está sendo colocado numa situação em que ele está se posicionando como um páreo internacional. Eu diria que o Brasil não, porque o Brasil é sempre bem quisto em qualquer lugar, mas o atual governo. E não cabe apenas você identificar por tal ou qual declaração neste momento. Primeiro, vamos colocar o que diz respeito à política externa brasileira. Houve uma opção de voltar a utilizar a diplomacia presidencial para passear pelo mundo, supostamente para vender uma imagem do Brasil, supostamente para buscar algo. Esse algo é que ninguém sabe o que é. Provavelmente será dar um certo protagonismo para o atual presidente da República. Além disso, e eu vou ser muito rápido, só para concluir, eu vou dizer, há uma outra questão. Quando se trata do problema da guerra da Ucrânia, Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele cometeu alguns deslizes desnecessários. E um deles foi agora, nós prestamos atenção na análise da linguagem dele. O primeiro foi quando ele fez uma ofensa ao presidente da Ucrânia, quando ele disse: o Zelensky tem que saber que ele não é a última bolacha do pacote. Veja, isso não é coisa que se diz para lideranças no mundo inteiro. A segunda, quando ele disse que o Zelensky deveria acatar aquilo que era necessário para buscar um processo de paz, como se ele entendesse o que estava acontecendo nessa guerra. E basta que ver que todos os países do hemisfério ocidental estão apoiando a Ucrânia. Não estou dizendo que eles estão certos ou estão errados, estou dizendo apenas que é uma questão de escolha. Ele está mostrando que ele não está escolhendo um lado ou outro, principalmente quando ele já se posicionou pró-Rússia, indiretamente. Aí fica, ele diz: eu quero ser um mediador. Mas o mediador não pode se posicionar. E neste momento, ele cometeu um deslize que eu diria que é de uma grande falta de etiqueta ou falta de educação, para ser mais direto. Ora, quando você chega e tem um pequeno problema de desajuste de agendas, você não joga a culpa para o outro. Você passa o pano e diz: não, ocorreu um problema. Nós chegamos a uma conclusão de que seria um momento mais adequado, infelizmente. Sim, as agendas não bateram. E jogou a culpa, praticamente disso. Olha, ele não quis vir porque ele não quis, mas eu estou aqui, eu sou o bom. Não é assim que se faz. Isso é uma falta de etiqueta imperdoável. E o mundo inteiro está vendo. E a descortesia ali, né, do ponto de vista diplomático, quando a gente vê, por exemplo, o Justin Trudeau que sai do lado do presidente Lula, atravessa, contorna toda a mesa ali para chegar do outro lado e conversar com o Zelensky, ele que já tinha tido, inclusive, essa reunião bilateral. Agora, professor, eu vou de novo nessa questão, porque a gente não pode se esquecer de narrativas que foram criadas nesse país. Quando o presidente Bolsonaro foi criticado, e a diplomacia brasileira foi criticada de estar transformando o Brasil num páreo internacional, era sobre a questão da pandemia, aquele momento da pandemia, de algo extremamente desconhecido, que todas aquelas certezas que tivemos ou que
tentavam vender como certezas absolutas, estão sendo questionadas agora. Seja o modelo de enfrentamento da pandemia, o uso de vacinas, bom, essas coisas todas. Neste caso, ninguém pode alegar desconhecimento. A Rússia invadiu a Ucrânia, ponto. As razões que levaram a Rússia a fazer isso, se a OTAN, por exemplo, avançou suas fronteiras, tudo isso pode ser discutido na mesa. Agora, dizer que os dois têm a mesma culpa por um fato que é notoriamente um país invadido pelo outro, avançando, rasgando o direito internacional, não é um fato desconhecido. E mesmo assim a gente está vendo uma escolha diplomática do governo brasileiro que simplesmente ignora o fato. E nesse caso dessa imagem do Lula tentando evitar trocar olhares ali com o Zelensky, naquela sala foi constrangedor do ponto de vista diplomático. Perfeito. Piotr, mais uma vez, olha que coisa espetacular. Você foi preciso, você foi pontual. E olha que coisa curiosa, eu sou alguém que tem uma simpatia, um carinho gigantesco pelo povo russo e pela Rússia. No entanto, você foi no ponto. Independentemente das razões que podem ter levado à guerra, independentemente das razões que podem ser colocadas à mesa para discutir, há algo que é indiscutível. A Rússia invadiu a Ucrânia. Ponto. Tem mais um detalhe. Se nós colocarmos o problema desta invasão da perspectiva da guerra justa, que é o ius ad bellum, ora, quando você pega e olha, você diz que são 4 razões para você justificar uma guerra. A primeira dela, tem que ser uma ação entre os Estados. Segunda, você tem que esgotar os recursos diplomáticos. Terceiro, por segurança. Quarto, em defesa de direitos humanos ou questões que afetam realmente aquilo que diz respeito a questões humanitárias. Esses são os 4 pontos principais. Quando você para observar, pelo menos 2 ali não foram tratados. O primeiro deles, quando você fala, esgotaram-se os argumentos diplomáticos? Não, os argumentos diplomáticos estavam à mesa. Não à toa a Rússia utilizou a expressão de que é um exercício militar especial para simplesmente não assumir que ela estava fazendo uma guerra, porque ela poderia trazer contra si o questionamento se aquela guerra é justa ou não. Em síntese, você foi muito preciso. Independentemente das justificativas, das razões, daquilo que pode ser dito para ter começado essa guerra ou para ter ocorrido da maneira como ela ocorreu, um fato é indubitável, um fato é inquestionável. Foi uma invasão. E ali chega e diz, olha, essa invasão poderia ter sido evitada? Esse é um ponto que pode ser questionado, sim, poderia ter sido evitado. Quando o Lula chega e diz, olha, os dois são culpados da mesma forma, ele praticamente está dizendo, eu estou de um lado. E como mediador, você não pode tomar posicionamentos. É simples, direto e objetivo. Você vai para ouvir, tem que ser humilde. Professor, bom, está muito claro que o Brasil está perdendo todas as possibilidades de ser mediador nesse conflito. Isso e por uma escolha equivocada da política externa do presidente Lula. Agora, é o presidente que mais viajou nos primeiros 5 meses de mandato. E chama atenção por vários aspectos, que a gente vê que a agenda internacional não está avançando. Ele tem colecionado declarações infelizes e isso macula, por exemplo, traz uma mácula gigantesca à posição do Itamaraty, todo o histórico do Itamaraty, ao mesmo tempo em que aqui, domesticamente, o governo não avança na agenda, sobretudo econômica. E há problemas, porque nesse mesmo momento, lá em 2019, nos 5, 6 primeiros meses de governo Bolsonaro, a reforma da Previdência já estava avançando e seria aprovada lá em outubro e novembro. O que demonstra claramente que aquele governo tinha uma ideia, e mesmo assim falando contra o parlamento, sem negociar com o parlamento, ou seja, do ponto de vista de troca de cargos, porque era aquela história da nova política. Quer dizer, viaja para fora, mas não faz política externa. E quando está lá fora, deixa de liderar o país dentro da política doméstica. Qual é o final do governo Lula desse jeito? Eu não acredito que ele vá avançar muito, Piotr. Você foi muito preciso. Nós estamos já, vamos colocar assim, são os 5 meses de agora e os 2 meses pós o resultado das eleições. São 7 meses de governo. Como assim 7 meses? Claro, quando terminou, era ele que era convidado para participar de fóruns, era ele que era convidado para fazer viagem. O presidente da República de então não era convidado para nada, ou seja, ele já estava, de alguma maneira, dando pitacos sobre questões de política externa e buscando investidores ou parceiros para cá. Ele está há 7 meses de governo. O que você percebe? As nossas agendas não avançaram, por quê? Porque ficou muito claro que não existe como fazer um remendo tão perfeito para garantir o pagamento desta coligação que foi feita para derrotar um presidente da República. Esse é o primeiro ponto. Quando você chega e olha na política externa, você falou, não tem como avançar essa política externa. Por quê? Porque Sua Excelência, o presidente Lula, ele optou pela diplomacia presidencial.
E a diplomacia presidencial, ela é extremamente problemática. Ela corre o risco de você dar um tiro no pé a cada palavra. Por quê? Porque o presidente é o último tomador de decisão, é o melhor tomador de decisão em última instância. Então ele vai para fazer a diplomacia presidencial, a pergunta que se faz é o que ele quer? Mais dinheiro para o Fundo da Amazônia? Ele Sim. quer investidores, mas os investidores querem uma economia garantida aqui no Brasil, previsibilidade, isso não tem. Então me parecia que ele buscava uma espécie de graça divina para o seu mandato. Que graça divina seria essa? Buscar algo como uma espécie de prêmio Nobel da Paz? E por intermédio do que viria? Ele se tornar o porta-voz da paz mundial, resolvendo o problema da Ucrânia. E tudo que ele poderia fazer, ele fez de errado. Sim. Infelizmente, nós estamos vendo que eu não acredito que esse governo, se continuar assim, chega no segundo ano. Professor Suano, muito obrigado pela gentileza. Marcelo Suano conversou conosco aqui no Prós e Contras. Vale só deixar muito claro aos estrangeiros, uma coisa é o Brasil, outra coisa é o governo Lula, né? São coisas diferentes porque os brasileiros pensam de maneira muito diferente do governo. Há uma parcela gigantesca de brasileiros que pensam de forma diferente. Suano, obrigado mais uma vez e boa tarde. Eu que agradeço, Piotr. É um prazer e uma honra poder fazer um par contigo, que é um dos maiores jornalistas deste país. Muito obrigado. Muito obrigado pela generosidade, professor.